Olá, boa noite para você que nos acompanha. Dia 24 de março de 2021, mais uma edição do podcast NDTV no ar. E hoje é um dia especial, mando um abraço querido para minha prima Giovana, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Giovana, muitos anos de vida. E agora a gente vai para as principais informações do dia e esses são os destaques de hoje. Começa agora o podcast NDTV. Está no ar o podcast NDTV. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. É um prazer estar com você nesta noite de hoje falando sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. A CNN destaca que o Brasil ultrapassa 300 mil mortes causadas pela Covid. Infelizmente, a gente atingiu esse número no dia de hoje. Ministério da Saúde recua e descarta a mudança no registro de mortes por Covid. Ministério da Saúde. Pazuello diz que sua saída foi, entre aspas, ação orquestrada. Falando de combustível, a Petrobras reduz o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Política, Sérgio Moro diz que está tranquilo sobre o acerto de minhas decisões, Foi aí uma citação dele. O STF declarou ele como parcial, no julgamento do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Falando de economia, a dívida pública avança 2,75% em fevereiro a R$ 5,00. E agora, falando em economia e dinheiro, a dívida pública avança 2,75% em fevereiro e vai a 5,1 trilhões de reais, É a dívida do Brasil, no exterior. Internacional. Como o príncipe Harry conseguiu um emprego em startup de saúde mental, São alguns destaques da CNN Brasil. Instituto Butantan recebe autorização da Anvisa para testar soro anti-Covid, o teste em humanos. Rio de Janeiro, 9 cidades da região dos lagos decidem bloquear estradas e praias, A medida serve aí para tentar combater o Covid-19. E agora a gente fala desse assunto, que está sendo bastante comentado nas redes sociais, que é em relação a Moro, essa decisão que o STF tomou, a respeito de como foi julgado, o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou ler aqui um trechinho da matéria, que diz o seguinte: após ser considerado parcial pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pelo STF, nos processos da Lava Jato, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou em nota que todos os acusados pela operação, entre aspas, foram tratados nos processos e julgados com o devido respeito, com imparcialidade e sem qualquer animosidade, fecha aspas. O ex-juiz também disse ter absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, afirmou ele, durante essa nota, na verdade, através da nota que ele soltou, falando sobre o assunto. E ele cita também que, inclusive, quando aqueles tinham como acusado o ex-presidente. Foram alguns trechos, da nota oficial, que Sérgio Moro soltou em suas redes sociais. Tá aí, essa foi a informação de hoje. E agora, a gente fala dessa questão do Covid-19, que o Brasil passa a registrar mais de 300 mil mortes, da Covid-19, segundo a CNN, a agência CNN. No momento em que o Brasil enfrenta um dos piores cenários da pandemia de Covid-19, com diversos estados relatando colapso no sistema de saúde, o país atingiu os 300 mil mortos pela doença nesta quarta-feira, dia 24. De acordo com os dados do Ministério da Saúde,
2.009 mortes decorrentes do novo coronavírus foram registradas nas últimas 24 horas, e com isso o total chegou a 300.685 o número de mortes registradas desde o início da pandemia aqui no Brasil. É importante reiterar às pessoas, que está acontecendo o toque de recolher, que as pessoas fiquem em casa, saiam somente se necessário, Se for trabalhar, tome as devidas precauções, de usar álcool em gel, se puder lavar as mãos, sempre que for tocar em dinheiro, mexer com qualquer outra coisa. Isso é importante porque a gente tenta de alguma forma minimizar, o vírus, a transmissão do vírus da Covid, E a gente tem um número de casos atualizados aqui em Santa Inês. Eu só vou dar uma pesquisada aqui para estar apresentando a vocês, Foi divulgado hoje às 17 horas, o número de casos divulgados aí pela Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica de Santa Inês. No momento nós temos 3 casos ativos, 301 casos confirmados desde o início da pandemia, 10 óbitos, sendo eles 2 em investigação. Temos 288 casos recuperados, 371 casos descartados, 4 suspeitos e 6 em quarentena. Esses aí são os dados aqui de Santa Inês, sobre a Covid-19, E também a gente vai falar em outra oportunidade a respeito do auxílio emergencial, Que é uma dúvida bastante pesquisada aí nas redes sociais em relação ao Covid. Lembrando que serão 3 parcelas distintas para pessoas específicas, mulheres que sustentam a casa praticamente sozinhas podem receber R$ 375. Fica entre 150 e 250, se eu não me engano, as parcelas, do novo auxílio emergencial, que, se eu não me engano, começa agora em abril. Falando ainda sobre economia, a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias em 11 centavos por litro. Com a nova mudança, o preço médio da gasolina da Petrobras nas refinarias será de R$ 2,59 por litro e o preço médio do diesel a R$ 2,75 por litro, Os preços nas refinarias, como eu já disse, a Petrobras aí vai reduzir a R$ 11 por litro. Trata-se, a partir dessa quinta-feira, trata-se do 8º reajuste em 2021. Lembrando, gente, que o preço final, fica um valor bem maior. Há lugares que os valores da gasolina variam entre R$ 4 e R$ 5, podendo variar muito de região para região. Com a redução de cerca de 4%, o preço médio da gasolina da Petrobras nas refinarias será de R$ 2,59 por litro, enquanto o preço médio do diesel passará a ser R$ 2,75 por litro, que é uma queda de 3,8%. A redução dos combustíveis está ligada ao valor do dólar e do barril de petróleo, que caiu 7,3% na última semana. Isso a gente percebe, que o dólar, uma moeda de circulação, a gente pode classificar, como mundial, como moeda base, interfere na moeda brasileira, que infelizmente, está se desvalorizando referente ao real. Eu vou ver a cotação nesse momento para a gente ver quanto é que está o dólar no dia de hoje. Isso pode nos ajudar. Ou seja, o dólar está a R$ 5,62, então é um valor muito alto, principalmente em eletrônicos, materiais eletrônicos, eletrodomésticos, principalmente daquelas que vêm exportados da China, E fica aí, lembrando para você que nos acompanha, ontem eu participei de uma live falando sobre jornalismo e web TV. Quem quiser assistir, é só entrar no canal da RPI Web TV no YouTube e você acompanha,
esses 2 dias de seminário sobre jornalismo e web TV. Foi um conteúdo bem legal, onde eu participei junto com o João Lucas e o Francisco Eduardo para a gente falar um pouco, né, sobre o funcionamento do jornalismo local. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, no dia 25 de março, trazendo outras informações. Lembre-se, siga a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e agora na Olá Podcasts desde o dia 15 de março, quando a gente estreou. Se inscreva no nosso canal e eu te encontro amanhã a partir das 20 horas. Se a gente não se encontra às 19 horas, pode ser às 20 horas, perdão, pode ser um pouco antes ou um pouco depois, mas sempre, todos os dias, é o meu compromisso junto com você trazer os principais destaques dos acontecimentos do dia. Para você, uma ótima semana, né? Uma ótima continuação de semana e a gente se encontra amanhã. Tchau! EndTV 2021. Todos os direitos reservados.